Há pouco mais de um mês, nós estamos vivendo um período bem atípico. Uma crise na saúde, uma crise mundial de saúde, afetou vários outros setores de nossas vidas e mudou a vida de todos nós, mudou as nossas rotinas. De repente, nos vimos trancados em casa. Escolas anteciparam as férias do mês de julho para o mês de abril, coisa que ninguém imaginava que pudesse acontecer no início desse ano. Pois bem, o período de férias chegou ao fim. E como a vida continua, a aprendizagem também tem que continuar. E nós temos que encontrar saídas. Temos que nos adaptar à nova realidade para seguir em frente. Como diz a música, enquanto houver sol, há de haver saída. E aí nós vimos hoje uma mudança na rotina das famílias. Eu sou mãe de 2 crianças. E é como mãe que eu falo. E tudo que eu vou falar aqui é porque eu preciso ouvir. Eu gosto de falar o que eu sei que eu preciso ouvir. E assim, às vezes, eu consigo alcançar pessoas que se identificam comigo e que precisam ouvir também. Vamos refletir junto comigo. Como foi que se deu o seu processo de aprendizagem? Como foi que você aprendeu tudo que você sabe hoje? Você já parou para pensar qual era a metodologia adotada na escola quando você era estudante? Alguma vez você já parou para comparar a metodologia que é usada hoje com o seu filho, com sua filha, com os seus filhos e a metodologia que era usada com você? Já se pegou tentando explicar uma tarefa para eles e dizer assim: vixe, não foi assim que eu aprendi? Já. E agora, os nossos filhos estão passando por uma fase de transição. Eu ouso a dizer que seremos cobaia de uma nova fórmula de aprendizagem. Eles vão ter que se adaptar a essa nova forma de aprender. As aulas remotas, a adoção das metodologias ativas, estudar à distância, sem contato, sem socialização, sem rodas de conversa, sem ciclos de leitura. E, além de mãe, eu sou professora. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas minhas aulas são as rodas de leitura e de conversa. Então, eu escolhi aqui um texto que é um dos meus textos preferidos, bem curto, mas muito significativo. É um texto de Tâmara Bezerra, do livro Vila 16. A tampa que vedava a panela do juízo. Raimundo sempre foi um menino diferente durante toda a infância. Ele demorava muito em tudo, era lento. A demora maior era quando as coisas vinham puxar pelas ideias. Tinha uma tia nossa que dizia: esse menino nasceu com a tampa do juízo vedada. Raimundo chorava por tudo. Ele era o único irmão homem, mas era o mais chorão de todos. Minha irmã Dolores tinha muito ciúme de meu pai com ele. Isso porque meu pai sempre quis ter um filho homem, macho. Ela já era mocinha quando finalmente chegou Raimundo. Minha mãe já estava bem adiantada da idade. Dolores, com despeito, dizia: eu que não queria ter nascido homem para viver chorando desse jeito. Raimundo tinha dificuldade principalmente com as letras. Eu estudava na mesma classe que ele. Peguei várias doenças dessas de criança e fiquei tempo sem ir à escola. Foi daí que Raimundo me acompanhou, mas me acompanhou só no ano, porque no saber eu corria léguas dele. Toda
vida que a professora dizia que ia chamar um aluno lá para frente, eu era doida que ela me chamasse. Foi quando comecei a reparar que ela só chamava para tomar a cartilha de quem não sabia. Ela sabia quem não sabia. Bom, não sei se isso era muito certo, mas eu acho que era para o sujeito ter medo de ir para frente e aí querer aprender. Com Raimundo, meu irmão, não tinha jeito. Quando ela chamava, ele já se levantava chorando. Eu tinha tanta pena. Até que meu pai, com pouco saber que tinha, foi ajudando Raimundo. Ele não tinha muito estudo, mas a paciência era de sobra. Toda noite ele estudava com Raimundo. Essa história se passou aqui, nessa mesma casa que eu nasci e que vou morrer. Nesse tempo, aqui na vila, não tinha luz elétrica. Depois do jantar, nosso pai acendia a lamparina e ajudava Raimundo até tarde da noite. Olha como meu pai era inteligente. Mesmo tendo passado a vida na roça, pois ele faz uns quadradinhos de papelão, ia cobrindo as letras com esses quadradinhos e quando descobria, dizia o nome daquela letra para Raimundo. Nunca perdeu a paciência. Olha que a gente dormia e eles ficavam lá, no meio da cozinha. Vi muitas vezes a sombra da minha mãe passando de rede em rede para olhar a gente, enquanto eu ouvia meu pai ensinando as letras para Raimundo. Pois tu me acredita que ele, por fim, até que aprendeu? A professora, por um tempo, até parou de tomar as letras de Raimundo. Sabia que ele sabia? Raimundo até que parou de chorar. Meu pai, com toda a paciência, destampou a panela do juiz do menino. Que eu me recorde, ele passou um tempão sem ir lá para frente, até que voltou a chorar de novo. Foi quando a professora chegou naquela parte do lhagalhá, lheguelhé, liguili, lhogolhó, lhugulhu. Olha, minha filha, isso não entrava na cabeça do menino de jeito nenhum. Foi choro muito. Quase que acaba o querosene da bodega e a paciência do meu pai. Mas ele perseverou. Ele não, eles. Raimundo tinha muita vontade de aprender. E meu pai de ensinar. Hoje em dia, meu irmão é um bom homem. Aprendeu e foi bem. Trabalha como agente comunitário de saúde. Por aqui, todo mundo é doido por ele. Tem sua casa, sua família e um bom emprego. Quando avisto Raimundo entrar aqui em casa, parece que estou vendo meu pai. O mesmo andar sereno e o mesmo olhar paciente. Pode ter certeza, foi o amor do meu pai que tirou a vedação que tampava a panela do juiz de Raimundo. O amor de um pai pode tudo, filha, pode tudo. Nem sei se é preciso dizer mais alguma coisa. Depois de dizer que o amor de um pai pode tudo. Saibamos deixar o nosso amor falar mais alto. Saibamos ser como o pai de Raimundo. Não perder a paciência. Nós vamos precisar. Os nossos filhos vão precisar de nós. Todos nós precisamos nos ajudar nesse momento. Nós temos que nos reinventar, né? Vamos deixar o amor falar mais alto? Vamos dar prioridade ao que merece prioridade? Acima de tudo, antes de pensar no que ele deve aprender, no que ele não vai aprender, no prejuízo que tudo isso vai causar, vamos pensar na saúde emocional dos nossos filhos. Paciência, amor, calma, união. É o momento em que a escola e a família mais precisam se unir e se dar as mãos, à distância.
mas se dar as mãos.